Vamos lá. Agora acho que vai, hein? Acho que agora vai, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo aí? Henrico, tá entrando, pessoal. Se estiver ouvindo, manda joinha. Só pra eu saber se estão me ouvindo bem ou não. Estão me ouvindo? Beleza. Então agora a gente vai ver se o Vini consegue entrar, que o celular dele tá com problema. Ele já mudou uns dois lá. E vamos ver se agora vai. O Vini veio, vamos lá. Vamos fazer figa, pessoal. Todo mundo faz figa aí pra ver se vai dar certo. Acho que agora vai. Tá conectando, vamos lá. Ah, agora foi. Só que agora você Tá me vendo aí? tá escuro, na verdade. Tô te vendo, mas tá escuro. Será que agora vai? Foi? Agora foi. Acho que foi, hein? Acendeu a luz. Agora sim. Boa. E aí, Virei a câmera, tô... tava virado ao contrário aqui. Boa. Sua imagem tá um pouco lenta, mas melhor que nada. Vamos assim. Ah, vamos tocando assim. Tá. Eu tava falando, pessoal, como a gente se conheceu, né? Que você foi meu atleta, que você queria também jogar bola, você jogava, eu queria ir fora. E hoje você é treinador, né, Vini? Então eu queria que você contasse um pouco como é que o caminho do futebol te levou a ser treinador das categorias de base do Palmeiras. Então, cara, curioso, né? A gente se conheceu justamente nesse caminho aí que a vida nos trilhou, né? Tava tentando ainda seguir o sonho na época. E pouco depois disso eu decidi, cara, para mim realmente não vai dar, mas eu quero continuar no esporte, quero seguir nessa carreira, quero utilizar aquilo que eu já aprendi, né? Aprendi bastante coisa da época que eu jogava, então achava que isso me ajudaria bastante. E aí fui estudar, fui correr atrás, entender um pouco mais e hoje, graças a Deus, tive a oportunidade e já estou aí há 5 anos no Palmeiras. Então, a gente, desde essa época aí, já faz o quê? Uns 8 anos aí que a gente se conhece, que a gente Verdade. mantém trocando figurinhas. Então, é uma honra sempre estar conversando com você. Ah, o prazer é nosso, Vini. Você que está dentro do nosso curso também, tem ajudado diversas famílias. Tem inclusive atletas que estão no Palmeiras, né? Que é o caso do Henrique, do Gabriel Abdo, que estão no curso também, te elogiam muito, né? Então, parabéns pelo grande profissional que você se tornou e está cada vez mais conquistando seu espaço. Tem muita pergunta aqui que está subindo. Já tem pelo menos 20 aqui que está aparecendo. Acho que esse é o recorde Ah, de perguntas. legal, é para isso aí que a gente, Ah, para isso aí que a gente está aqui. Vamos responder. mas eu separei umas também. Então, eu queria primeiro fazer as minhas, depois eu abrir para o pessoal, né? Eu queria que você começasse falando sobre por que a categoria de base ela é tão importante na formação do atleta. Então, Lu, eu vejo que a categoria de base ela é principalmente um ambiente que ele proporciona a competitividade, proporciona um desenvolvimento para o atleta que é muito difícil, talvez impossível você conseguir fora dela, tá? Não vou dizer impossível, porque a gente tem casos de alguns jogadores aí que não fizeram base e chegaram no profissional, mas eu tenho certeza que o ambiente que a base proporciona e o aprendizado que ela traz é muito importante para a carreira do jogador, não só no começo, como até o final dela, né? A gente pode perceber que muitos fatores, muitas coisas que eles aprendem, eles vão levar lá para o fim da vida. Ótimo, ótimo. E quando o atleta está começando a jogar, quando o atleta está na base, né? O que você acha que ele deve priorizar aprender? Porque muitos falam de competição, alguns falam de fundamento. Para você, o que é essencial para o atleta nessa idade? Olha, vou ser bem honesto com você. Para mim, é importante competir, sim, mas principalmente é importante o jogador aprender a lógica do jogo, aprender os conceitos do jogo, aprender técnica, aprender fundamentos, coisas que vão alicerçar a carreira dele lá na frente, né? Não adianta nada ele ser um jogador muito competitivo, que compete e sabe competir pra caramba, só que chega lá na frente, quando afunilar as coisas, ele não tem ferramenta, não tem a técnica apurada e acaba ficando para trás. Então acho que a base, principalmente o começo dela, é o momento que o jogador tem que focar nesse tipo de coisa, no desenvolvimento individual, técnico, desenvolvimento individual tático e aí também no desenvolvimento coletivo Legal, Vini. tático e enfim. Ótimo, porque essa é a dúvida de muitos pais, né? E agora falando um pouco sobre, vamos dizer assim, o Palmeiras em si, que você trabalha. O que você acha que todos os jogadores do seu elenco, eles têm como característica em comum? Tem alguma coisa que todo jogador de futebol costuma ter, por isso que vocês costumam aprovar? Não digo nem de habilidade, algo do tipo, mas mais psicológico, mental. Cara, é um negócio que é engraçado, né? Quando a gente começa a trabalhar com futebol de alto rendimento, a gente percebe que, e não só futebol, né? Qualquer esporte de alto rendimento, o atleta, o jogador, ele precisa, mais do que tudo, ter resiliência, né? Que a gente fala.
que é o cara que não desiste, o cara que vai atrás, o cara que busca, o cara que não se conforma em não conseguir determinada coisa e vai atrás e tenta, de algum jeito, dar a solução dele para aquele problema. Então, se eu tiver que escolher uma característica, é essa resiliência, né? O jogador e o atleta em geral, ele precisa ser resiliente porque ele vai ter muitas dificuldades na vida, ele vai ter diversos problemas e ele vai ter que aprender a superar de um jeito ou de outro para ele conseguir chegar no objetivo dele. Ótimo. Eu vou aqui, antes de fazer uma pergunta minha, já vou abrir para o pessoal, né? Porque muita gente está perguntando sobre avaliação, o que você observa, o que você avalia. Então, vou escolher um que escolheu isso, um que perguntou, vamos ver o que tem a dizer. Aí, ó. Douglas perguntou, o que você observa em um teste no atleta? Então, o que eu observo geralmente, e assim, eu tenho isso como conduta e a gente acaba coincidindo que o Palmeiras tem essa visão também, de que numa avaliação a gente não quer, a princípio, ver o contexto geral do jogador, se ele tem o aspecto coletivo já muito desenvolvido, se ele tem um aspecto tático desenvolvido, principalmente nas idades menores, a gente quer ver se ele tem uma boa relação com bola, uma boa técnica. São esses os fatores que a gente mais leva em consideração. Além disso, eu também busco levar esses fatores psicológicos que eu citei, né, de resiliência. Então, a gente tenta proporcionar situações de dificuldade para o atleta mesmo, para a gente ver como ele se porta nesse tipo de ambiente, no ambiente com pressão, no ambiente com alguma dificuldade. Sabendo também que cada atleta é um atleta, né? Cada atleta tem a sua particularidade. Muitos meninos, quando mais novos, eles têm uma certa dificuldade em se impor, em ser protagonistas, mas isso tem que ser adquirível, né? A gente tem que notar que o jogador ele está tendo uma dificuldade, mas ele tem uma característica para isso, porque se o jogador ele não busca ser protagonista, ele acaba ficando para trás. Então, esses são os fatores que a gente acaba mais olhando mesmo. Ótimo. Isso que você falou sobre competitividade, a gente toca bastante aqui nesse ponto, né? Que o atleta tem que ter isso, senão ele acaba ficando para trás, né? O futebol é muito competitivo, né? E entrando um pouco nesse assunto, eu queria até te perguntar. O Palmeiras é hoje uma das melhores bases do Brasil, com certeza, a gente nem tem o que discutir. E a competitividade cada vez aumenta cada ano que passa. E todo ano, provavelmente final de ano e meio de ano também, existem os cortes, né? Eu queria que você falasse por que a grande maioria dos meninos acabam por ser cortados. É claro que tem a parte técnica, mas tem outros fatores também, não tem? Tem outros fatores. Lá no Palmeiras a gente leva muito em consideração a projeção que a gente vê do atleta, tá? E aí não é uma decisão unilateral, não é o treinador acha isso, então vamos tomar a decisão, não. É uma decisão colegiada, né? Uma decisão tomada em conjunto com coordenação técnica, coordenação geral, outros treinadores, para a gente tomar uma decisão que tenda a ser a menos errada possível, né? A gente sabe que a gente não vai acertar 100% das vezes, mas a ideia é minimizar o erro. E o fator que a gente mais busca mesmo é essa projeção. O que a gente vê desse jogador com as características que ele tem hoje, projetadas lá para frente, com a evolução que a gente imagina que ele vai ter lá na frente, em qual nível a gente acha que ele vai chegar. Às vezes, o Palmeiras, como você mesmo citou, né, hoje é uma das melhores bases do Brasil, sem dúvida, e é por muito trabalho. Muitas vezes a gente não tem um interesse em um jogador que a gente vislumbra que não vai chegar num nível em que o Palmeiras espera. Mas talvez esse jogador tenha espaço em outro clube. Então, para a gente também, a gente não considera justo manter um jogador que a gente já tem quase certeza, não dá para ter certeza, obviamente, mas que a gente imagina que não vai chegar no nível que a gente espera e não proporcionar para ele um outro ambiente que ele possa se desenvolver e chegar no melhor dele. Ótimo, bem pensado. O pessoal está fazendo bastante pergunta aqui, né, sobre essa parte mesmo de cortes e tudo mais. E aí você pode ver que tem muitos familiares que acompanham aqui nossa página, né, principalmente pais e mães de atletas, e eles querem Sim. cada vez mais ajudar e educar os filhos, né? E é exatamente por isso que a gente fundou o Segredos Jogadores. E, Vini, não sei se você está sabendo, mas a gente vai fazer agora no dia 6, 7, 8 e 9 a Semana do Futebol em Família, que vão ser 4 aulas 100% online, 100% gratuitas para o pessoal, para poder alavancar o futebol do filho deles, né? Então a Pô, que inscrição legal. está em segredosjogadores.com.br ou no link da biografia. Espero que você assista também. Thiago Cruz vai estar lá falando, o Milton também Vou vai comparecer, com certeza. Sempre ser um bem. aprendizado também. Vou estar lá, com certeza. E aí, falando um pouco ainda sobre família, eu queria falar com você. Qual que é a importância da família para o atleta, principalmente nessa idade, quando o menino ainda é novo, em formação? Cara, a família
um alicerce principal na vida de qualquer pessoa, né? Não só do atleta. Como o atleta, ele passa, ainda mais nessa idade, ele passa por muitas provações, muitas dificuldades, cobranças fortes mesmo. Se a família não se portar como um familiar mesmo, que apoia esse jogador, que apoia o menino, não vou nem falar jogador aqui, vou falar menino, porque a família tem que ver esse menino como uma criança, né? Não tem que ver ele como um futuro jogador, um possível jogador. Quem tem que ver isso talvez seja o clube ou parte do clube, né? Porque até assistência social, o pessoal não vai ver ele como um futuro jogador, vai ver ele como um menino também, como uma criança a se desenvolver. E a família tem que ver desse lado. Se a família ficar pensando, esse menino tem que ser jogador, a gente vai cobrar ele para isso, o dano psicológico que ele vai sofrer vai acabar dificultando muito que ele chegue lá na frente nesse objetivo. Então, de uma forma que a pessoa acha que está ajudando, acaba às vezes atrapalhando ele em chegar no sonho dele. Ótimo. Então, eu vou fazer um desafio aqui pro pessoal, que ontem a gente teve a live do Thiago Cruz do Milton com o Zico. Vamos ver se a gente bate o número de views aqui. Então, pro pessoal, aí tem um aviãozinho aí do lado, né, da caixa de perguntas. Então, convidem 2, 3 amigos, vamos ver se a gente bate. Acho difícil, né? Mas vamos tentar, né? Porque a gente ainda não é o Zico. É difícil bater, pô. Que honra, eu tô falando no mesmo lugar que o Galinho falou ontem. Exato. Que é Você isso? viu? Que moral, responsabilidade. E Que a gente tem uma pergunta responsabilidade. aqui, uma pergunta especial, é do Thiago Cruz, né, que fez a live ontem com o Zico, então a gente reveza aqui nas lives. E ele tem uma pergunta para Legal. você, Vini. Na sua categoria, tem ideia de quantos atletas também jogam salão? Qual que é a importância do salão para a formação do atleta? Ó, Luciano e... É Thiago, né? Isso. O Thiago, cerca de 80 a 90% seguramente eles participam do futsal. E aí é uma coisa que eu acredito, o Palmeiras acredita, e eu acho que quem não acredita nisso talvez esteja errando no processo. Eu acho que o futsal é essencial, principalmente até os 14, 15 anos, o jogador tem que estar no futsal. Primeiro porque é um ambiente que proporciona uma competitividade muito alta, tem muita competição de salão, tem muito jogo, todo final de semana praticamente tem jogo, e isso é importante para a formação dele, para ele se desenvolver como atleta. E mais do que isso, é um ambiente em que ele vai ter muito contato com a bola. O jogo de 4 na linha, vamos falar de jogadores de linha, além do goleiro também, que vai pegar muito na bola, ele vai ter muito contato com a bola e vai se desenvolver a partir disso. Então, pelo menos até os 14, 15 anos, eu julgo que seja primordial o atleta participar do salão. E a gente vê isso também nos jogadores que chegam no profissional, que chegam em grandes ligas e grandes seleções. Todos eles praticamente participaram ou do futsal, né, formalizado aqui, como a gente tem no Brasil, ou de uma espécie de algum jogo parecido em conteúdo em campo reduzido, algo parecido com isso. Boa, a gente tem bastante gente importante vendo a gente aí, vindo da bola. O Andrezão, que trabalha no Chapecoense, também tá aí. André, a gente tá esperando você para uma live também, hein? E, Vini, eu quero voltar um pouco pro assunto de peneira, porque teve uma pergunta aqui muito interessante de um pai, né? Ele está perguntando sobre a parte da avaliação, se a maturação é um fator determinante em uma avaliação de um atleta. O que você tem a dizer sobre isso? Então, a maturação a gente tenta excluir um pouco esse fator, né? Porque a gente sabe que é um fator que pode enganar muito e induzir muito a gente ao erro. Tanto para o bem, né, quanto para o mal, vamos dizer assim. Para o bem seria aprovar o menino e para o mal seria reprovar o menino, vamos dizer assim. Por que pode ser um fator que pode nos induzir ao erro? Porque geralmente jogador maturado, jogador já com uma maturação mais avançada, ele vai ter mais força, vai ter um nível de velocidade maior, nível de força maior, nível de explosão maior, de potência. E se a gente olhar puramente para o aspecto dele no campo, vencendo os confrontos com esses recursos, a gente tende a aprovar o garoto. Mas se a gente não levar em consideração de que, pô, agora faz um teste ali, vê qual a maturação dele, um Tanner, alguma coisa do tipo, para você ter uma ideia de qual o estágio maturacional desse atleta, se você não cruzar esses dados, você tem grande probabilidade de errar. Então a gente tenta cruzar esses dados, mas também sem dizer que, por exemplo, um garoto que é mais maturado, ele não tem chance de ser aprovado porque no teste ele mostrou-se que ele é mais maturado. Não, porque às vezes o jogador mais maturado, se ele mostrar uma relação com bola e coisas que não tem relação direta assim com a maturação dele, a gente espera que ele possa desempenhar futuramente nesse fator também. Então, não quer dizer
que ele sendo maturado ou não, ele vai ser aprovado ou não, né? É preciso ter bastante cuidado e cruzar esses dados. Ótimo. Antes de a gente continuar falando, só queria pedir um favor para o pessoal, para não mandar as perguntas na conversa aqui, porque elas sobem. Tem uma caixinha aí do lado do comentário com uma interrogação, coloquem as perguntas ali, tá? E Vini, o pessoal está perguntando aqui sobre qual que é a carga horária dos meninos hoje do Palmeiras no treino, sub-12, né? Quanto tempo eles treinam por semana, quantas vezes? Tá. No sub-12, né, a nossa realidade é de 3 treinos por semana, tá? Sendo cada treino a partir das 3 até as 5h30, então 2 horas e meia de treino. É uma carga, se a gente for levar em consideração o volume, né, o tempo dela é bem elevada, mas a gente busca dosar isso de acordo com a idade deles. Então, é, acho que é compatível. Mas é interessante também citar que a gente, dessas 3 sessões na semana, um dia deles a gente destina para o jogo no terrão, que a gente chama, Legal. que é levar os meninos de volta para esse ambiente da antiga, do terrão, da várzea, da competitividade contra times varzianos mais velhos e aprender a jogar contra cara mais velho, que dá porrada e saber lidar com esse tipo de situação. Principalmente visando resgatar essas origens do futebol brasileiro. A gente sabe que não é só transportar os meninos de um terreno para o outro que a gente vai resgatar o futebol brasileiro, mas com os métodos que a gente aplica aliados ao terreno diferente, acho que tem tido bons resultados. A gente tem muita pergunta aqui interna de... O pessoal quer saber, é claro, todo mundo quer jogar no Palmeiras e eles perguntam como que o Palmeiras costuma fazer para trazer esses atletas, né? Ele costuma ter observação, tem peneira, se tiver peneira aberta, você pode até falar para a gente, que o pessoal tem perguntado bastante aqui para a gente. Tá. O Palmeiras costumava ter uma peneira aberta, né? Mas recentemente, há pouco tempo, ela acabou não tendo mais continuidade. O que acontece bastante são os nossos observadores, né? A gente tem um time de observadores aí rodando o Brasil inteiro, rodando o interior de São Paulo, o interior do Nordeste, Centro-Oeste, Sul, todas as regiões. A gente tem observador trabalhando e vendo todo tipo de competição que você possa imaginar. Eles estão monitorando, às vezes não eles mesmos, mas pessoas da confiança deles, pessoas da rede deles. E pode ter certeza que isso que eu gostaria de falar também. Se você está em campo, se você tem a oportunidade de jogar algum jogo, vai lá e jogue, faz o seu melhor, porque você nunca sabe quem está te vendo. Você nunca sabe qual oportunidade vai ser dada a partir daquilo, né? Encara qualquer jogo, qualquer campeonato, seja um amistoso, seja o final do campeonato da várzea do bairro. Se puder participar, participa, porque é sempre uma oportunidade. Então, com certeza já aconteceu o caso de atletas que não tiveram base, chegarem no Palmeiras e se destacarem mais que atletas que estavam lá mais tempo, né? Então, acho que você quis dizer que não importa onde, mas o atleta tem que estar jogando, que se ele tiver o talento para ser lapidado, com certeza alguém vai achar ele, é isso? Exatamente isso, exatamente isso. Tem muitos casos de jogadores que a gente recebe no sub-14, sub-15, sub-16, jogadores que não tiveram base, mas que foram vistos em uma competição, por exemplo, Taça das Favelas, vamos dizer assim, e o jogador se destacou, foi visto, foi levado, se destacou nos treinos, se destacou na avaliação e é aprovado. Então não tem por que abaixar a cabeça, tem que continuar trabalhando e buscando a oportunidade. E ver cada jogo, cada campeonato como uma oportunidade. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, era até sobre o que eu ia falar, do Lucas, né? Ele pergunta, até que ponto o pai atrapalha? O que eu queria te perguntar, na verdade, era o seguinte, você já viu casos de pais realmente atrapalharem o filho de um jeito que não só cai o rendimento dele, mas chegar a nível dele ser dispensado? Você já viu algum caso? Eu já vi casos, sim, e é muito triste quando isso acontece, porque o pai, às vezes, ele tem um sonho, às vezes maior do que o filho. Às vezes o sonho do pai de que o filho seja jogador é maior do que o do filho de ser jogador. E aí a cobrança a partir disso em cima do menino, ela é exacerbada. E aí no ambiente familiar, ele tem essa cobrança, aí ele vai pro treino, ele tem a cobrança, ele vai pro jogo, ele tem a cobrança. Você sabe muito bem que ninguém funciona 100% do tempo sendo pressionado. Então ele acaba, ainda mais menino de 12, 13, 15 anos, vamos dizer. Então acaba se perdendo no processo, né? E aí cai de rendimento, a dispensa acaba sendo inevitável. Então o conselho que eu gostaria de dar, se eu puder dar, né, se alguém achar que é válido ouvir, seria ser pai do atleta. Apoia o seu filho, apoia o
o jogador, não cobra ele de forma excessiva, cobre sim que ele seja dedicado, que ele busque cumprir as obrigações dele, sim, porque isso é importante, mas não busque cobrar rendimento, deixa que o treinador cobra isso, não... E outras coisas também, muitas vezes o pai fica ali na beira do campo falando, dando instrução, praticamente cantando o que o filho tem que fazer em campo, e aí a cabeça do menino vira um trevo, principalmente os mais novos, né? Pô, meu professor falou uma coisa, meu pai falou outra coisa, o que que eu faço? Muitas vezes ele segue o que o pai fala, que não é o que o professor falou, e aí vira esse trevo na cabeça do menino. Então deixa ele jogar, deixa ele ser feliz em campo, que sendo feliz em campo ele vai buscar as coisas dele. Ótimo. E aí tem uma pergunta aqui, né? Como conciliar estudo com futebol de base? Eu queria até te perguntar um pouco sobre isso. Os jogadores inteligentes fora de campo, aqueles que se dedicam a estudar, não só estudar que eu digo em escola, mas estudar também a parte tática e tudo mais, você acha que eles levam alguma vantagem sobre os outros? Ah, com certeza, Luciano. Eu acredito que o futebol ele se joga tanto com força quanto com inteligência, né? Quanto com técnica, quanto com visão de jogo. E é preciso que o jogador seja inteligente, e eu acredito sim que o jogador estudando, dando dedicação aos estudos, não é uma relação direta de ele vai bem na escola, então ele vai evoluir a visão dele de jogo. Não, vai evoluir a inteligência dele de jogo. Talvez não seja essa a relação, mas ele desenvolvendo o cérebro dele nos estudos, eu tenho quase certeza, não tenho nada científico aqui que possa te provar isso, mas empiricamente vendo o dia a dia, o jogador que tem esse desenvolvimento do cérebro mesmo, cognitivo, ele consegue desenvolver uma maior inteligência de jogo. Então, tem essa relação. E aí, respondendo a pergunta de como conciliar, é difícil. A gente sabe que é difícil, ainda mais conciliar estudo de qualidade, que muitas vezes a gente não tem por parte da escola pública e tal. Mas jogadores que buscam uma educação melhor, um estudo mais qualificado, eles têm dificuldade, a gente sabe, mas isso tudo faz parte da vida do atleta. É um sacrifício diário que tem que ser feito para buscar aquele sonho e também para desenvolver essa resiliência que eu falei. O jogador tendo essa dificuldade, se ele conseguir superar, ele vai ser uma pessoa muito mais resiliente, e aí não só uma pessoa, não só um jogador, ele vai ser um cidadão com mais resiliência, com mais força de vontade, com mais proatividade, esse tipo de coisa. Tem muita gente, né, que conversa com a gente, inclusive nas mentorias, que fala que às vezes o filho vai super bem nos treinamentos, tudo, mas chega na hora do jogo ele é um pouco tímido, né? Eu vou até abrir duas perguntas aqui que falam sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que esses pais podem ajudar o filho deles, né, para poder tentar talvez tirar essa timidez do menino, para que ele possa ganhar confiança, que a gente sabe que é muito importante no futebol. Então, esse é um trabalho que tem que ser diário, né? Praticamente uma construção, um muro que você vai construir ali com tijolinho por tijolinho. É preciso proporcionar ambientes em que ele desenvolva vencer a timidez dele, né? Que ele possa desenvolver esse lado dele, não só dentro de campo, né? Muitas vezes essa timidez dentro de campo está atrelada a uma timidez fora de campo, a falar com alguém que ele não conhece ou qualquer tipo de situação que possa gerar uma timidez. É Ótimo. colocar o atleta nessa situação. Ele vai ter que vivenciar isso e no princípio ele vai ter dificuldades, sim. E aí é o papel dos pais apoiá-lo e incentivá-lo a continuar buscando aquilo, porque é um processo gradual. Não vai ser da noite para o dia que ele vai deixar de ser tímido, até porque é uma característica, um traço da personalidade dele. Talvez ele nunca deixe de ser tímido fora de campo, mas às vezes dentro de campo ele consiga superar isso aí e desenvolver o potencial dele. Ótimo. Belas informações que você deu pra gente, né? E aí o pessoal continua comentando aqui, ó. Quem ainda tiver pergunta pro Vinícius, acho que ele tá respondendo a maioria aqui, pode mandar. Algumas são repetidas, a gente tenta não repetir, né? E eu queria, na verdade, outro conselho seu agora, Vini, né? Qual conselho você dá para uma família, né, para um atleta que não está numa categoria de base, mas ele pretende estar em breve? Como que você dá esse conselho com relação à rotina de treinamentos e preparação para esse atleta? Então, Lu, o meu conselho que eu posso dar é treina firme, busca um ambiente que você possa treinar tanto fisicamente quanto tecnicamente e taticamente e desenvolver o jogo. Não importa, às vezes, o nível que ele está inserido. Ele vai ter que dar o máximo dele naquele nível, naquele setor. E às vezes, muitas vezes, o atleta tende a se acomodar em um contexto em que ele é considerado, por exemplo, o fera,
o melhor da turma. E essa é a pior coisa, porque muitas vezes o ambiente que ele está sendo considerado dessa forma é um ambiente que não vai proporcionar mais desenvolvimento para ele. E lá na frente isso aí vai fazer falta. Então, tô num lugar que eu já sinto que eu não tenho mais como evoluir, busca um outro contexto, algum lugar diferente, algum tipo de confronto diferente, um campeonato mais elevado, um nível maior, porque é só assim que o atleta vai evoluir. Não dá para achar que estando num nível intermediário, só que você sendo o rei da escolinha, o rei do contexto que você está inserido, que você vai chegar lá na frente e vai ser o rei também. Muito difícil. E aí, tem uma pergunta aqui sobre um assunto bem importante, bem interessante, que a gente sempre conversa também, que o atleta jovem, né, ele está propenso, né, e até saudável, que ele se teste em várias posições, que ele mude até achar o caminho ideal dele, né? E aí a Sim. Neila perguntou pra gente, como que o treinador analisa a melhor posição para cada atleta? Você poderia falar um pouco sobre isso? Olha, eu vou te falar o que a gente faz ali no Palmeiras e vou te falar que é a base inteira, tá? Não é a do sub-10 ao sub-13, por exemplo, que são as menores, ou outra categoria. São todas as categorias. A gente roda os jogadores em pelo menos 3, 4, 5 posições. Seja no treino, seja em jogo, seja em amistoso, seja em campeonato. Porque muitas vezes a gente olha para o jogador, bate o olho e fala, putz, eu acho que esse jogador, pelas características que ele me apresentou, ele é um lateral direito, vamos supor. Só que, às vezes, colocando ele naquela função, ele não se desenvolve, e aí você muda ele para um volante ou um zagueiro, por exemplo, e ele tem uma evolução muito boa. Às vezes não é o seu olhar que vai ditar. Muitas vezes não é o seu olhar que vai ditar, na verdade. Quem dita aquilo é o jogador. E ele tem que vivenciar as posições. Não adianta nada eu achar que com 12 anos eu sou um especialista em ser zagueiro, porque se eu não atingir determinados parâmetros lá na frente, no futuro, para ser um zagueiro, e eu não vivenciei um lateral direito, não vivenciei um volante, não vivenciei qualquer outra posição, eu vou ter perdido o tempo e não vou conseguir mais chegar naquilo lá, naquela e ser um especialista daquela posição. Então, o que eu digo é isso. Busque vivenciar o máximo de funções possíveis, o máximo de posições possíveis, que isso só tende a acrescentar na vida do jogador. E ele mesmo vai também sentir aquela que ele melhor desempenha, aquela que ele melhor tem os resultados, e o treinador, consequentemente, vai ver aquilo também. Ótimo, bem lembrado, porque assim, muitos pais ficam realmente preocupados, né? Porque geralmente o que acontece? O atleta começa no ataque, aí vira meia, vira É o caminho lateral, normal. volante, zagueiro, né? É, E, e ninguém tem gosta dessa bastante idade, disso. né? Que o pessoal quer Então, fazer gol. a gente vê bastante caso, né? Às vezes os pais não gostam, às vezes os meninos não gostam, mas muitas vezes lá na frente, depois de 2, 3 anos, eles vêm agradecer a gente. Pô, vocês mudaram minha posição. No começo eu não achei que não ia dar certo para mim, achei que não era aquilo, mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa para mim. Então, ter tranquilidade, ter paciência e saber que nada se perde nesse sentido de estar rodando as posições. Se ele está rodando as posições, alguma coisa ele está aprendendo. Então, nunca é um malefício fazer isso. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, que algumas pessoas também sempre falam, né? Que é sobre a idade ideal para ingressar na base, né? Se é que existe ou não. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre qual que é a idade certa, porque muito vai falar, meu filho tem 6 anos, já vou, meu filho tem 13, eu acho que não é o momento. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que não existe uma idade ideal para ingressar na base, sabe? É bom que ele vivencie o mais breve possível esse tipo de coisa, mas também não é um fator que vai ser exclusor lá na frente. Ele não entrou com 9 anos na base, então lá na frente, com 18, com 20, ele não vai ser jogador. Não. A gente tem que entender que o atleta, estando na base, ele vai vivenciar muitas coisas que vão favorecer sim a ele. Mas às vezes no futebol de rua, às vezes num jogo de várzea, num treinamento de várzea contra um nível que às vezes talvez possa até ser mais alto, ele vai se desenvolver da mesma forma. Então, não ficar muito bitolado nessa questão da idade de entrar, até porque, pô, se eu falar que é 12 anos a ideal para entrar aí o menino tem 13 anos, ele vai falar, pô, para mim já não dá mais. Não, claro que dá. Então, não existe uma idade ideal. Buscar entrar e, a partir do momento que entrar, vivenciar aquilo da melhor forma e aprender o máximo que puder. Você viu que eu coloquei aí algumas pessoas estão te acompanhando, tem outras no comentário aí, todos Oh, elogiando o legal, seu oh, Roger. trabalho e a gente também é muito grato que você está dividindo aí com a gente. Eu que E, agradeço, pô. e eu tenho O pessoal uma. aí mandando mensagem. O pessoal tudo aí depois, tudo no seu WhatsApp vai estar bombando. Eu tenho uma pergunta aqui, né, que a gente sabe que
jogar no Palmeiras é muito prestígio, né? É um dos maiores clubes do Brasil e a base também é uma das melhores, se não for a melhor hoje no momento que vive, né? Grande trabalho feito também pelo João Paulo e toda a equipe. Então eu queria dizer uma pergunta. Como é que um menino dessa idade, 12 anos, 11, 10, como é que ele faz para ele manter, vamos dizer assim, segurar a emoção, né? Porque alguns já têm patrocínio de Nike, Adidas, Puma, a gente sabe, alguns já são artilheiros, muitos empresários começam a procurar. Qual o conselho que você dá para esses meninos, até que já são seus atletas? Então, quem é meu atleta aí vai saber, vai se identificar com o que eu vou falar aqui agora. É, tem sido cada vez mais cedo esse tipo de conquista por parte dos meninos, de questão de patrocínio, questão de visibilidade. Às vezes o menino com 12 anos já tem, sei lá, 10 mil seguidores no Instagram, e isso a gente sabe como é criança. A gente já foi adolescente também, a gente sabe como é que funciona. Isso às vezes sobe para a cabeça assim. Só que o que eu costumo falar para eles é que se a gente não tiver o pé no chão, não tiver humildade para reconhecer que a gente não é ninguém ainda, que a gente não conquistou nada, que o nosso sonho ainda está no começo, a grande tendência é da gente cair e não chegar no nosso grande objetivo, no nosso grande sonho. Então, eu sei que às vezes pode parecer que tudo já está acontecendo, então não tem mais como não dar certo lá na frente, mas tem muito caso de, infelizmente, de menino que se perde nesse caminho, acha que já é o bambambam, bam, bam, que já é o cara, não preciso mais treinar, não preciso mais evoluir, quem é você para falar esse tipo de coisa para mim? E aí a vida mostra, a vida cobra lá na frente e a frustração é muito grande. Então, o que eu posso dizer é seja humilde, mantenha o pé no chão, continue trabalhando, as coisas vão acontecer e as coisas acontecendo de bom quer dizer que você está no caminho certo, mantenha-se nesse caminho. Não é para você mudar a sua postura por conta disso, porque aí acaba perdendo esse tipo de coisa. Ótimo. E me diz uma coisa, menino. Muita gente, né? Muitos meninos acabam não conseguindo entrar na base do Palmeiras por uma série de fatores. Às vezes ainda não é o momento, às vezes eles ainda não estão prontos. Mas nada quer dizer que no futuro eles não possam vir ao Palmeiras, né? Então eu queria que você falasse, acontece muito do Palmeiras pegar atletas de times menores no futuro, uma categoria sub-17, sub-20 ou até mesmo sub-15? Nossa, acontece direto, muito. É mais do que talvez vocês possam imaginar. Acontece muito mesmo. Eu poderia aqui citar alguns exemplos, eu não vou citar, até por razões de questões éticas, não sei se eles querem ser citados e tal, mas é muito comum mesmo o jogador chegar com 15, 17, 20 anos que só jogou em time pequeno e foi contratado pelo Palmeiras ou foi aprovado pelo Palmeiras numa avaliação. Não é porque você está num time pequeno que você não vai chegar num time grande, que você não vai chegar no seu objetivo. E até talvez, se você se mantiver no time pequeno e chegar no profissional, seu sonho ainda está vivo. Você ainda pode chegar lá na frente. Não quer dizer que eu tô com 19 anos, estou jogando num clube pequeno, acho que não é o caminho mais a ser seguido. Se é o seu sonho, corre atrás. Se você tiver condições de se bancar e se manter atrás desse sonho, eu sei que é difícil, mas se tiver condições, continue que Deus premia quem persevera, né? A gente tem algumas perguntas sobre a parte de metodologia do Palmeiras e a parte de treinamento, né? Se vocês enfatizam mais o técnico ou o tático? É o técnico, sem dúvida alguma, tá? É que, na verdade, a gente busca atrelar as duas coisas, né? A gente não faz treino puramente técnico ou treino puramente tático. A gente busca exercícios, busca promover um contexto para o menino que ele possa desenvolver a técnica aliada ao contexto tático, né? Porque a gente sabe também que por melhor que seja um treino de técnica, de fundamento, por exemplo, um treino analítico, ele não reflete diretamente a situação de jogo. Ele é importante? Eu considero sim que ele seja importante. Mas eu acho que um treino sistêmico que envolve essas capacidades táticas também e a tomada de decisão, promova um contexto caótico em que ele tenha que usar da técnica para resolver os problemas que são gerados naquele contexto, esse tipo de treino que a gente busca. Ótimo, legal, Vini. E na verdade, assim, eu também já estou pegando bastante tempo seu aí. Eu quero fazer uma pergunta final, mas antes disso eu quero agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aí. Hoje a gente teve alguns problemas iniciais, né? Não, Mas tivemos uma dificuldade aí. ainda bem que deu certo, a gente conseguiu conversar e acho que a gente ajudou muita gente. E para mim é uma honra estar novamente falando com um grande amigo que é você, assim, amigo meu da vida e amigo da bola também, que a gente pode ajudar, né? Então eu queria te perguntar uma coisa. Na verdade, era um conselho. Eu queria que você deixasse um conselho para o pessoal aí, né? Um conselho em geral para todos os atletas, todas as famílias,
sobre o que você acha que eles precisam ter, o que eles precisam fazer para poderem chegar um dia num time como Palmeiras, São Paulo, Corinthians ou qualquer outro grande do Brasil e chegar ao profissional, que acho que é o objetivo de todos aqui na página. É aquilo que eu sempre vou bater nessa tecla. Primeiro de tudo, humildade, reconhecer que a gente ainda não chegou, não é ninguém, que a gente não conquistou nada e por isso a gente precisa trabalhar muito. Precisa, e aí esse é outro conselho, trabalhar demais. Buscar se desenvolver, buscar todas as oportunidades que você tiver, agarrar da melhor forma. Isso em todos os sentidos, não só o atleta não, a vida mesmo, tá? Qualquer oportunidade que tiver, qualquer momento que tiver para desfrutar, para aprender, para se desenvolver, busca e realiza. Só assim a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo final. E é um passo de cada vez. Não se deslumbrar em achar que eu comecei hoje aqui, eu já vou pisar no clube grande lá, porque são raros os casos. Às vezes você vai batalhar em muito clube pequeno, vai perseverar, e aí lá na frente você vai ser recompensado. Então, não desista do seu sonho, com humildade e muito trabalho. Ótimo, Vini. Obrigado novamente, cara. Você está sempre bem-vindo aqui. Acho que você ajudou muita gente aí. Com certeza deve ter muita gente agradecida e isso aí vai voltar para você com certeza. Eu que agradeço, Luciano, pelo convite, pela oportunidade de estar conversando aqui com o pessoal. Eu gosto muito dessa interação que a gente consegue fazer com o pessoal nesse tipo de conteúdo. Então, parabéns para vocês pela criação dessa página, pela criação desse projeto, pelo auxílio que vocês realizam para muitos pais e muitos meninos. Tenho certeza que isso deve render grandes frutos para eles lá na frente e deve ser muito recompensador para vocês também. Obrigado, Vini. Valeu. Estamos sempre aqui de portas abertas. Um abração, viu? Obrigadão pela presença mesmo. Eu que agradeço, um abraço e conte comigo aí para as próximas também. Forte abraço. Valeu. Bom, pessoal, deu tudo certo no fim das contas da live dele, né? Então eu queria falar um pouco aí da live de amanhã, mas antes agradecer o Oscar aí que está assistindo a gente. Um abraço para o Oscar, para o André da Chapecoense, para o Maurício da Adidas que eu vi, o Felipe Gil do Figueirense também. São os poucos que eu consegui ver aqui que estão olhando rapidamente, mas agradeço a todos que estão assistindo. A live de amanhã é com o William, que tem projetos que ele tem categorias de base, ele normalmente auxilia para poder iniciar o atleta e levar para clube grande. Então vai ajudar bastante aqueles atletas que estão sem clube, aqueles atletas que estão em times menores. Ele vai contar como que costuma fazer para o atleta conseguir dar aquela alavancada na carreira. E falando em alavancada na carreira, repetir para vocês que vai ter a Semana do Futebol em Família, agora no dia 6, 7, 8 e 9 de abril. Vai ser 100% online, são 4 aulas gratuitas, tá? Então quem quiser se inscrever, anota aí, segredodosjogadores.com.br ou entra no link da nossa biografia do Instagram que está lá o link, tá? Um agradecimento a todos vocês, muito obrigado e espero vocês amanhã às 8 horas, tá bom? Obrigado a todos que participaram. Um abração, gente.